Pede para o irmão explicar esse versículo, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, leia o versículo 27 e 28, vai. Primeiro. 27, lê o 27 também, né? Ele está citando 28, não é isso? Vai. Lê Isso, o 27, ele 27 diz. também. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Certo. Que reino que é esse? Pergunta, eu estou perguntando, ó, que reino que é esse? Dos céus? Não. Como é que está escrito aí? Lê o versículo outra vez, 27 e 28. Como é que está escrito aí, mano? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no reino. Certo. Qual reino que é esse aí? Milenial? Exatamente. Ele está falando do dia que ele vier para estabelecer o reino dele aqui nesse mundo. Que é isso que nós encontramos mais para frente, né, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, por exemplo, quando vier o Filho do Homem em toda a sua glória e estabeleceu o seu reino, coisa e tal, é desse reino que ele está falando. E ele disse aí nesse versículo 28 que alguns daqui estavam ali, ó, com ele, que não iam morrer sem que visse primeiro ele vindo a estabelecer o reino, não é isso? Não é isso que ele está falando? Alguns que estão aqui não não passarão pela morte até que veja vir o filho, esse reino ser estabelecido nesse mundo. Agora, eu vou fazer uma pergunta. O senhor já veio reinar nesse mundo ou não? Não. Lógico que não. Nós estamos aqui ainda, né? Precisamos ser levados embora primeiro para depois vir ao reino. Deles lá, que provavelmente ele estava falando dos 11, morreram todo mundo lá, os 11 morreram ou ficou algum guardado lá, escondido até hoje? Está com 2.000 anos de idade. Morreram todos. Morreram. Aqui, sabe o que nós temos aqui nesse versículo? Desculpa de eu falar assim, meu irmão. É a nossa mania de não ler contexto. A gente só lê um versículo. Porque acabou o Evangelho de Mateus aí ou não? Acaba o Evangelho de Mateus aí ou não? Nesse versículo 28, acabou o Evangelho de Mateus? Não. Então continua. Continua porque é um contexto, e não parou o assunto aí. Vai, continua, por favor. Leia, por favor. Leia o 27, 28 e continua. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Segurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Continua, alemão. E Sim. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. É aí, irmão? Tá bom. Aí tá bom. Vamos lá, segunda Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, versículos 16
16 ao 20, por favor. Capítulo 1, versículo 16 ao 20. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha que interessante. Porque, irmãos, não demos a conhecer a vinda, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, baseado em fantasias, né, em fábulas. Mas nós mesmos fomos testemunhas da sua majestade. Não é isso que ele fala aí? Não é isso que ele fala? Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois nós vimos que ele recebeu do Pai honra e glória, que quando pela glória excelsa ele foi enviado a seguinte voz: Esse é meu filho amado que me comprazo. Versículo 18 fala aí, ó. Ora, esta voz nós a ouvimos quando nós estávamos com ele no Monte Santo, não é isso? Não é isso que está falando aí? Que monte que santo é esse aí? O Monte da Transfiguração. Isso, eles estavam lá. Então ele está falando, ele está mostrando nesse contexto, Pedro está falando nesse contexto dele aí, foi o que aconteceu lá. Né? Por isso que fala, versículo 28, alguns daqui estão, que seriam 3, alguns que aqui estão, não provarão a morte sem que veja vir ao Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, toma consigo Pedro, João e Tiago. Leva ao monte e foi transfigurado. E eles viram Moisés e Elias falando com ele acerca da sua morte, inclusive. Né? O que era aquilo? Aquilo é isso aqui que ele está falando. Nós vimos o que? Nós vimos o reino. Né? Foi a manifestação do reino. Ainda lá vamos chamar assim, em figura, né? Lá no monte, foi em figuras que eles viram isso. Porque eles viram a glória do Filho, Moisés e Elias, que é o cumprimento da lei dos profetas, e o Pai dizendo: Este é o meu Filho amado que me comprazo. Que é ele que ia ser o centro de todas as coisas. Então ele está mostrando na carta dele aqui que aquilo que eles viram lá foi a manifestação do reino. Por isso que ele está falando: não vos demos a conhecer a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua glória, baseado em coisas, em fantasias. Né? Mas nós mesmos fomos testemunhos oculares. Nós quem? Eu, né, que ele está falando, eu, João e Tiago. Nós vimos isso. E nós fomos mostrando que é o reino. Naquele dia nós vimos o reino. Então, esse versículo 28, quando o Senhor falou desses alguns, eram esses 3 que iam ver o milênio. Eles viram o milênio. E Pedro está contando para nós na carta dele: nós vimos o milênio. Nós vimos a vinda do Senhor. Nós somos testemunhas oculares da vinda do Senhor em glória aqui nesse mundo. Só que não era a glória que vai ser estabelecida, era uma figura, né? Era uma figura da glória. Era um flash da glória. Entende? Dá para entender isso que está sendo claro para entendimento? Sim. A irmã Brenda colocou no chat que sobre esse versículo de Mateus, poderia usar Apocalipse 1:7, a visão de João, que fala: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O que aconteceu em Mateus é o que Pedro está falando aqui, que é a palavra profética
que vai ter o seu cumprimento, né? Até o irmão leu aí o versículo lá de Pedro, eu acho que é o 19, né? 19, como é que fala aí? De Pedro. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça. Perdão, você está lendo, eu estou falando, né? Desculpa. Não, é que eu sou meio chato. Aí não é a palavra dos profetas. Tem outra versão? Quem está com outra versão aí? Quem tem outra versão aí? Desse versículo? A minha é a palavra profética. Palavra profética. Não é a palavra dos profetas, é a palavra profética. Porque o assunto aí, que ele está dizendo, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra profética acerca desse assunto. Né? Então ele está falando algo que vai acontecer no futuro, que ele está falando, nós estamos falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que ele está falando no versículo 16. Nós estamos dando a vocês o conhecer sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não baseado em fábulas, mas nós somos testemunhas, porque eles viram o milênio e falou, o milênio é algo verdadeiro que vai existir. O Senhor mostrou para nós o milênio. Ele abriu uma cortina, por assim dizer, e deu um flash do que seria o milênio. Então, o milênio vai existir? Ele falou, vai existir. Então, eles viram. Agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o que ele está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo virá. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá, logicamente, né, não é como muitos pensam assim, lá, né, quem vai estar no Brasil, quem vai estar no Japão, quem vai estar, todo mundo vai olhar, lá, Jesus está vindo. Não é isso. Esse todo olho verá é cada um por sua vez, até mesmo aquele que os traspassaram. É isso que ele está falando lá. A irmã colocou aqui, João viu ele vindo no milênio antes de morrer, em visão. Eu acho que ela está se referindo à visão do Apocalipse. Sim. Então, estaria relacionado a isso. João viu isso. Então, seria também cumprimento lá? Sim, exatamente. João, só que João foi diferente, né? João, ele viu toda a profecia, né? Ele recebeu o Apocalipse, vamos dizer assim, né? Ele recebeu, ele que escreveu, né? Todo o Apocalipse. Ele foi privilegiado. Que ele, inclusive, aproveitar esse gancho aí, ele é aquele que em João capítulo 21, quando o Senhor falou para Pedro, né, tratando com Pedro, o Senhor falou assim para ele, vem e segue-me. E daí Pedro viu que João estava vindo atrás junto com ele. E ele virou assim, e quanto a esse? Que era a respeito de João. O Senhor falou assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Quanto a ti, segue-me. E foi dito, estou citando a Escritura, foi dito entre os irmãos que aquele discípulo não ia morrer. Mas ele não disse que ele não morreria. Ele disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, é outra coisa. Então, o que o Senhor estava falando ali? O Senhor estava mostrando que o ministério de Pedro, ele ia até um ponto. Agora, o ministério de João ia permanecer até a vinda dele. Ele falou, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que ia? Era o ministério dele. Então, a ele foi dado o Apocalipse. Ele foi o privilegiado para escrever o Apocalipse. Então, ele teve essa posição dele, esse trabalho aí. Então, teve lá Pedro, João e Tiago, né, que teve aquele privilégio de ver a manifestação do reino, que o inimigo tentou a qualquer custo matar eles. Ele matou Tiago, lembra? Ele matou Tiago. Ele ia matar Pedro também.
Só que daí, milagrosamente, o anjo tirou Pedro da prisão. Porque ele tem que escrever a carta dele. Ele não tinha escrito a carta dele ainda. Ele tem que escrever a carta dele. Ele era testemunho ocular da. E quando ele fala nós, ele estava falando eu, João e Tiago. Só que Tiago já estava morto. O Senhor ia tentar tirar a vida de Pedro e de João para não haver testemunhas. E o Senhor preservou João e Tiago até o fim. Por isso que aquela libertação de Pedro lá na cadeia, que foi milagrosamente saiu de lá, era o Senhor preservando ele, porque ele era testemunho, ele tinha que escrever, ele tinha que ser testemunho do Senhor acerca disso. Quando ele fala nós, é através de 2 ou 3 testemunhas, né?